Olá, boa noite para você. O caso da criança atacada por um pitbull dentro de casa acende um alerta. Como agir em situações como essa? A nossa equipe ouviu uma médica veterinária que falou sobre o comportamento do animal. A pequena Ana Júlia, de 7 anos, está internada há mais de um mês no hospital infantil. Ela levou 100 pontos na cabeça, acabou perdendo a maior parte do cabelo e agora precisa realizar um enxerto. Tudo isso depois que ela protegeu a irmã mais nova de um ataque do pitbull da própria família. O cachorro começou a emitir que ia atacar a menorzinha de 4, a Kemily. Aí foi na hora que a Ana Júlia percebeu, a de 7, que ela entrou na frente para defender a irmã. Aí foi na hora que a Ana Júlia, o cachorro pegou ela pelos cabelos e se arrastando. O que salvou ela foi o chinelo, que ela jogou o chinelo para baixo da cama, o cachorro voltou para pegar o chinelo. Aí foi na hora que ela conseguiu correr para a rua. No último mês, nós mostramos aqui no TN o ataque de 2 pitbulls que estavam sem coleira a uma cadela da raça Border Collie, na Ilha do Boi. A Madalena foi atacada enquanto passeava com a dona. Casos como esses 2 muitas vezes criam uma fama assustadora para a raça, que pelo tamanho da força, um ataque dela pode ser fatal. Apesar do que muitos costumam pensar, o pitbull não é uma das raças mais violentas, mas até o cachorro mais dócil, quando exposto a uma situação onde o seu emocional é levado ao extremo, pode vir a atacar. Foi o que ocorreu, por exemplo, com a pequena Ana Júlia, de apenas 7 anos. Já foi feito um trabalho que detectou que de todos os acidentes com o pitbull corresponderam a 5,8% dos casos e com os poodles 7,4%. Então, não é que a frequência de acidentes com pitbull é maior, porém o estrago é maior, né? As consequências, né, são maiores. Então, acaba sendo muito difundido aí o acidente com pitbull, mas a gente sabe que a agressividade ela pode vir de qualquer raça. Uma das explicações sobre o temperamento dos pitbulls está relacionada à história da própria raça. Eles se tornaram um símbolo de virilidade e masculinidade devido à sua origem como um cachorro de rinha. Estimulado à violência durante muitos anos, hoje a Monique defende: o adestramento é essencial para a raça. É ideal que se faça um treinamento já desde filhotinho, para que ele seja submetido a situações diversas, como passeios na rua, às vezes, né, relação com crianças, às vezes vai passar uma criança correndo na rua e vai chamar atenção, contato com outros animais. Então é importante sim fazer, né, esse treinamento já desde cedo com o adestrador, né, algum profissional da área, para que ele saiba se portar frente às situações. Por isso, alguns cuidados como o uso de focinheira, coleira e adestramento são essenciais. É muito difícil pela força do pitbull, né, você apartar uma briga. O ideal é tentar ali realmente acalmar o animal e imediatamente procurar um posto de saúde, né? Agora a gente fala dessa situação dessa idosa, gente. Ela machucou a cabeça após cair no chão durante um assalto. Esse crime foi no bairro Jucutuquara, aqui em Vitória. A polícia militar diz que foi acionada hoje pela manhã, mas quando os policiais chegaram ao local, o criminoso fugiu, levando a bolsa da vítima. Então, quem tiver informações pode ligar para a polícia. Agora uma decisão polêmica. Empresas que vencerem licitações em Vila Velha terão que contratar pessoas em situação de rua. Essa medida divide opiniões. A medida prevê que pessoas em situação de rua sejam contratadas por empresas do município. A proposta foi aprovada pela Câmara Municipal de Vila Velha em dezembro de 2019, levada à Justiça em 2021 e validada em maio deste ano após decisão judicial. A lei que dispõe na contratação de pessoas em situação de rua, de empresas ganhadoras de licitação da Prefeitura, foi feita por mim em 2019, quando eu estava na condição de vereador. E naquele período a administração passada entrou com uma ação de inconstitucionalidade, ou seja, para que a lei não tivesse validade. E agora eu estou na condição de prefeito e fui convidado a ir ao Tribunal de Justiça para defender. Defendemos a manutenção da lei e hoje vai virar lei através da nossa administração e vamos colocar em vigor. Mas o assunto gera polêmica e divide opiniões. É uma iniciativa muito boa, porque realmente tem muito aqui nessa área, aqui tem muito andarilho, sabe? Gente, eu acho um absurdo isso. Gente, que horror. Eu não tenho nada contra, morador de rua não, entendeu? Mas fosse outras pessoas, assim, se fosse pessoa de cabeça, responsabilidade, aí sim.
A empresa que vencer a licitação deve ter 3% do quadro de funcionários formado por pessoas em situação de rua. A medida determina que o trabalhador deve deixar as ruas em até 90 dias depois que o contrato de trabalho for assinado. Mas ele pode viver em qualquer abrigo ou albergue que seja da prefeitura. Atualmente, a população de rua em Vila Velha é de 312 pessoas. O prefeito diz que elas devem atender às qualificações dos cargos. Essas pessoas têm que atender a qualificação do cargo. Se não atender a qualificação do cargo, elas não ocuparão esses espaços. Eu concordo em parte, porque o morador de situação de rua, ele tem um histórico de vida e depende muito de como ele foi para a rua, o que é que aconteceu nos familiares, né? Há quanto tempo ele está na rua, se ele teve alguma transformação, se ele buscou ajuda. Então, a gente pode confiar e também pode não confiar, porque depende muito da situação de cada um. Bom, vamos ver então como é que isso vai ser, né? Porque a lei já está valendo, gente. Um comboio de viaturas da PM chamou a atenção em Vitória. Os veículos foram vistos na Avenida Leitão da Silva. De acordo com o governo do estado, são 60 novas viaturas entregues hoje à corporação. Elas serão distribuídas em batalhões e companhias especializadas de 20 cidades do interior do Espírito Santo e da Grande Vitória. Os investimentos são de quase 18 milhões de reais. E mais de R$1,5 bilhão de reais vai ser investido em 27 obras em todo o estado. O pacote inclui melhoria de rodovias, escolas e unidades policiais. A proposta é aumentar o turismo aqui no estado. O Espírito Santo é um estado marcado pela sua riqueza de paisagens. A extensão territorial do estado permite que você vá do litoral às montanhas em pouco mais de 1 hora. E as rodovias cumprem um papel essencial na hora de desfrutar das nossas belezas turísticas. Só que uma estrada ruim, inadequada ou até mesmo perigosa não afasta só turistas, mas também quem tem nas rodovias o seu local de trabalho. O Davidson é gerente técnico da Aviação Águia Branca e conhece muito bem as consequências disso. Itens como suspensão, pneus, sem dúvida vai ter um impacto relevante, e até mesmo na questão de consumo de combustível. Porque você tem que, em vários momentos, a depender da condição de estrada, você tem que reduzir a velocidade, depois iniciar novamente, né, a aceleração, e isso vai ter impacto no consumo de combustível. Se estradas ruins são um problema para o turismo, elas também são um entrave para o desenvolvimento do estado. Por isso, o governador Renato Casagrande anunciou um investimento de R$1,6 bilhão em um pacote com 27 obras. São construções, revitalizações e ampliações de rodovias, escolas e departamentos de polícia. Ao todo, 35 municípios serão beneficiados. A cidade de Viana é uma delas. Por lá, será implantada a rodovia chamada de Contorno de Viana. Ela servirá de desvio para desafogar a BR-262. Vamos ter um acesso no primeiro momento a BR-262 até a BR-101. Passa a cidade de Viana, um pouco adiante você vai ter uma via que vai sair lá no Seringal, né, na BR-101. A segunda etapa é do Seringal, que não está contratada e não tem previsão de contratação ainda, que é do Seringal até a 388, onde nós já fizemos a rodovia, que faz a ligação com a Rodovia do Sol aqui em Barra do Jucu. A etapa que nós vamos licitar no ano que vem é a etapa que liga Viana, esse contorno de Viana, até o Posto do Café, lá em cima em Marechal Floriano, né, porque nós vamos fazer uma via paralela à BR-262. Essa região tem como base econômica a agropecuária. Nós temos um desenvolvimento pujante na cidade, principalmente naquilo que se refere à logística. Viana se tornou a capital estadual da logística. E uma nova rodovia abre caminhos para mais negócios, né, para as atividades industriais e de própria logística na cidade, mas também para a vocação do agroturismo. As rodovias podem até ser maioria nesse pacote de obras do governo, mas é esse gigante aqui atrás que chama a atenção nesse grande anúncio. Afinal de contas, já são 8 anos de obras paradas, mais de R$200 milhões investidos. Agora, o governador Renato Casagrande garante, nos próximos dias já começam os trabalhos aqui no Cais das Artes. O governo da época não quis dar sequência ao projeto, isso foi judicializado. Quando você erra na administração pública, vai para a justiça, demora muito. Então a gente conseguiu resolver o problema. Agora a empresa começa na próxima semana a se movimentar e, de fato, assumir e organizar o que falta no Cais das Artes. A gente tem visitado
recorrente vezes ali a obra. Fomos na semana passada com a empresa lá, justamente para traçar essas estratégias da retomada. Nós fizemos diversas ações, nos colocamos na mídia, tentando explicar para a sociedade a importância dessa obra. Que o Paulo Mendes da Rocha é um arquiteto capixaba que desenvolveu sua carreira, na maior parte do tempo, em São Paulo, e essa é a única obra dele em território capixaba. Casa Grande também lembrou que o Cais das Artes será um pontapé essencial para um dos desafios propostos pela reforma tributária: aumentar o consumo no estado. Para isso, a cultura e a infraestrutura terão um papel essencial. Quando você faz um calçamento, uma rua, uma pavimentação de uma comunidade, a pessoa investe na sua propriedade, investe num restaurante, num pesque pague, numa pousada, num hotel. Então isso tudo anima as pessoas. O Cais das Artes vai ser isso, porque cultura e turismo andam junto. Uma via em boa condição vai trazer um conforto melhor do passageiro. E chegou ao estado a segunda embarcação do aquaviário da Grande Vitória. O barco está na Ilha da Fumaça, na capital. A plotagem e a pintura devem ser feitas no fim de semana. Essa é a segunda embarcação do aquaviário que veio de Porto Seguro, na Bahia. O modelo é o mesmo do primeiro, que já está aqui no Espírito Santo. As operações devem começar no mês que vem. A seguir, adolescente é apreendido por obrigar menores a se mutilarem ao vivo. É já já. Foi preso no Rio de Janeiro suspeito de matar a menina Alice, há 3 anos em Vila Velha. Isaías Timóteo Leão foi detido na cidade de Búzios. Ele já estava sendo monitorado pelo setor de inteligência da Polícia Civil. O suspeito estava foragido desde o dia do crime, em fevereiro de 2020. A menina Alice da Silva Almeida brincava no quintal de casa quando foi atingida por um tiro e morreu no bairro Dom João Batista. Ela tinha 3 anos de idade. Segundo as investigações, o tiroteio foi resultado da guerra do tráfico. A Polícia Civil do Rio de Janeiro confirmou que foi cumprido o mandado de prisão preventiva. E foram encontrados os corpos dos jovens desaparecidos desde a última terça-feira. A família estava angustiada, soube que os 2 tinham sido sequestrados de dentro de casa. Eles foram sequestrados quando estavam neste condomínio, o Residencial Limão, que fica no bairro Antônio Ferreira Borges, em Cariacica. O sequestro aconteceu por volta das 8 horas da noite de terça-feira. A manicure é irmã de Gustavo e mulher de Elton. Ela contou que o último contato com os 2 foi pouco antes deles desaparecerem. Perguntei se estava tudo bem, eles falaram que sim. Responderam era 7h40 da noite. E essa foi a última vez que eu falei com eles. A manicure ficou sabendo que de 8 a 10 homens invadiram o apartamento e levaram o marido e o irmão. Quando chegou em casa, encontrou o local assim, revirado, e vários objetos faltando. Entre eles, televisão, ventiladores, caixa de som e a roupa do marido. A manicure contou ainda que Elton e o irmão Gustavo foram envolvidos no tráfico e vinham recebendo ameaças de morte. Eles já foram envolvidos lá no passado, entendeu? Recebiam às vezes, mas eu não sei, porque eu mesmo não me envolvo, entendeu? Hoje foi mais um dia de busca. A PM se juntou à família para encontrar os 2. Por estrada de chão, foram atrás de mais uma pista sobre a localização. A informação é de que os 2 estariam mortos no final de uma trilha perto do Mochuara. Na subida do suposto local, os familiares se dividiram. Subiram a pedra, entraram no meio do mato, foram até uma área de cachoeira. De acordo com a informação da família, durante essa invasão no apartamento em que as vítimas estavam, os moradores receberam via grupo de WhatsApp um alerta: não deveriam sair de dentro das casas. Aí viram Elton e Gustavo saindo ali dos predinhos, amarrados e amordaçados e sendo colocados dentro de um veículo. Desde essa noite começou a saga da família dos 2 em tentar encontrar os corpos. Isso mesmo, os corpos, porque desde terça-feira é que os amigos de Elton e de Gustavo vêm recebendo fotos e também a informação que os 2 foram mortos. Eles debochando, fazendo um gesto de deboche. Olha, os corpos de Gustavo e Elton foram encontrados amarrados com sinais de perfuração na região da cabeça. Foi preciso o auxílio do Notaer para removê-los. A região era bem próximo de onde os familiares fizeram as buscas. Agora as investigações continuam para saber a motivação e também a autoria do crime. Um adolescente de 16 anos foi apreendido aqui no estado por participar de crimes virtuais. Ele obrigava jovens que estavam conectadas ao vivo numa plataforma de games a se mutilarem sob chantagem.
As vítimas ainda eram violentadas. Humilhação, ameaça, estupro virtual, automutilação. O show de horrores tem ocorrido numa plataforma para jogos online. Na última sexta-feira, um adolescente de 16 anos foi apreendido pela Polícia Federal no município de Pinheiros. O menor agia pelo computador, ameaçando e incitando automutilação por parte das vítimas. A polícia já acompanhava o adolescente. Há cerca de 3-4 semanas, os policiais federais foram até a casa dele em Pinheiros para cumprir o mandado de busca e apreensão. Cerca de 4 dias depois dos policiais terem saído da residência, ele acabou voltando para a mesma plataforma. Ainda de acordo com a polícia, o objetivo era encontrar novas vítimas. Ele chantageava meninas através de fotos, de nude, ganhava confiança delas ou ameaças em cima de pais e começava a ameaçar e forçava elas, à base de intimidação, a praticar automutilação e etc. As cenas bizarras, segundo as investigações da polícia, chegavam a ser gravadas ou transmitidas por chamadas de grupo. Normalmente elas passavam gilete no corpo, escrevendo o nome dele, ele tinha prazer em mandar escrever o nome dele. Ele praticava isso às vezes também como forma de punição a essas meninas se demorassem a responder ele, até introduzir objetos faca e outros objetos no órgão genital. No país, 4 integrantes de uma rede de jovens investigada por suspeita de ameaçar e estuprar menores de 18 anos foi presa. Aqui no estado, além do adolescente, uma outra jovem foi presa. Ela se auto-intitulava Dolly. Ela agia da mesma forma desse rapaz, a suspeita é essa, e tem a suspeita também dela, como mulher, ganhar mais facilmente a confiança de outras meninas e fornecer dados para outros praticantes desses crimes praticarem chantagem com essas meninas, com ela assistindo calls também, que ela também sentia prazer em ver, e escrevendo o nome dela ou desse outro que ela teria passado os dados para chantagear a menina, escrevendo o nome no próprio corpo, com gilete. Por meio das investigações, a Polícia Federal identificou também que as vítimas têm entre 12 e 16 anos. Uma capixaba acabou identificada. É uma adolescente de 16 anos também. Há 6 meses, ela vivia sob ameaças dentro da internet. A gente chegou até ela, a gente até fez contato com psicólogos e até ofereceu ajuda à mãe dela, que em tese já está fazendo tratamento, a menina. E os pais têm que ficar atentos aos comportamentos dos filhos, né? Porque dentro do quarto é um mundo. O celular está em contato com o mundo todo, mais diversos tipos de pessoas, criminosos e não criminosos. E é bom ficar atento à criança que fica mais retraída, mudança de comportamento, irritabilidade, grande mudança no desempenho escolar, esse tipo de coisa, né? O menor apreendido será enquadrado em crimes previstos como automutilação e tortura também. Tragédia em Cariacica. Uma menina de 3 anos morreu afogada na piscina de um clube. A criança acabou se afogando após entrar na piscina para adultos. Ela chegou ao clube no bairro Piranema com a mãe e a avó. As 2 mulheres sentaram na mesa, pediram uma cerveja e deixaram a menina na piscina de crianças. Só que em menos de 15 minutos, as mulheres começaram a procurar pela criança. Entraram em banheiros, foram no bar, chegaram a ir até a rua, achando que a menina tivesse saído do clube. Só que pouco depois, o dono viu que a criança estava, na verdade, no fundo da piscina e na piscina de adultos. Ela foi levada para a unidade de saúde do bairro Operário, recebeu os primeiros socorros, só que infelizmente não resistiu. O corpo foi levado para o DML de Vitória e a Polícia Civil agora investiga o caso. A seguir, temperaturas caem no estado durante o fim de semana. Os detalhes em instantes. Se você está de folga nesse fim de semana, está pensando em como é que vai ficar o tempo, te adianto que vai continuar esse friozinho e com ventos fortes, viu? O Instituto Nacional de Meteorologia emitiu um alerta laranja de perigo para queda de temperatura, válido até amanhã de manhã. A temperatura pode cair até 5 graus. É uma massa de ar frio que deve passar pelo estado nesse final de semana. Há também um alerta amarelo de perigo potencial para ventos costeiros para boa parte do litoral aqui do Espírito Santo. Hoje, inclusive, os ventos na Terceira Ponte ultrapassaram 60 km por hora. Apesar da ventania, o trânsito segue normalmente, sem qualquer interdição por esse motivo. O TN2 fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia, uma boa noite. Amanhã eu te espero aqui no TN1, 12h30, viu? Até lá!